do pecado, justiça e juízo. Essa é a tarefa do Espírito Santo. É de convencer nós do pecado e também vai fazer justiça e juízo, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te convence do pecado. Não é doença não, porque tem um monte de crente aí dizendo que a doença é que convence o homem do pecado. Porque se o homem não adoecer, se Deus não tratar do homem, se Deus não trouxer o homem no anzol, se Deus não fizer o homem sofrer, ele nunca vai enxergar a verdade. Enquanto que a palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, não é a doença. Mas um monte de crente foi ensinado aí que Deus vai fazer a pessoa adoecer para ele enxergar a verdade. Onde é que está isso na Bíblia? Em parte alguma. O que eu vejo na Bíblia é o Espírito Santo tocando o coração do homem, fazendo ele enxergar a verdade. Agora, se o homem sofre lá fora, é por causa da escolha que ele fez e o diabo que faz ele sofrer. Então, o diabo vai fazer uma pessoa sofrer para enxergar a verdade? A pessoa quando peca, que não se volta para Deus, ele entristece o Espírito Santo. Ah, sim. Deus. Aí entristecer o Espírito Santo, aí prova que o Espírito Santo é uma pessoa. Aí ele fica está doente, aquela pessoa. Sim. E vai fazer o que não presta. Aí depois sofre as consequências na mão do diabo. E quem traz o sofrimento para essa pessoa? Deus ou o diabo ou o Espírito Santo? Porque se afastou de Deus. É o homem mesmo. O homem mesmo, mas através de quem? Para se afastar de Deus? Do diabo? O diabo. Então, a pessoa sai da presença de Deus, começa a fazer coisa errada por causa do próprio corpo, que é por causa do desejo dele, e o diabo faz ele sofrer. Então, até aquele texto não veio pelo amor, mas veio pela dor. Ok, essa frase é interessante, mas a gente tem que entender essa frase. Não veio pelo amor, ou seja, pelo amor seria o quê? Você quer aceitar Jesus? Aí a pessoa diz, quero. Aí veio pelo amor, não sofreu. Mas existe essa palavra? Existe, o povo fala aí direto, mas na Bíblia não. Na Bíblia não, isso é invenção do povo, para amedrontar. Nós chamamos isso de evangelismo terror. Meu amigo, você que está aí no último banco, hoje pode ser a tua última oportunidade. Não tem crente que faz isso, pregador? Tua oportunidade, Deus te trouxe para esse lugar. Você quer aceitar Jesus? Aí a pessoa fala, hoje não. Aí você fala assim, olha, quem sabe, se você não aceitar agora, não pode ser a tua oportunidade, você pode sair aqui dessa igreja, ou um carro vai te atropelar ali na frente, ou um ladrão vai te dar um tiro ali. Olha, pensa bem. Nós chamamos isso de evangelismo terror, que está fazendo a pessoa aceitar por medo. E o evangelho não é isso. O evangelho tem que ser tocado. Aí alguém fala, não, Johnny, mas só que a pessoa saiu, não aceitou e o carro atropelou. Por que atropelou? Porque saiu um lugar que era para ser um lugar de bênção, saiu com uma maldição pela boca de um crente. Pode ver que nós somos amaldiçoadores. Aí ele foi lá, foi atropelado, ou foi lá, pegou um tiro. Foi porque se cumpriu a profecia aqui, não se cumpriu a profecia nenhuma. Esse pregador lançou uma maldição sobre aquela pessoa que não sabia nada e acabou aceitando a maldição e saiu lá fora e morreu. Então tem crente que amaldiçoa. Cuidado, irmão, quando alguém, ou crente assim, olha, Deus está me revelando que se você não fizer assim, e nem dessa maneira, Deus vai punir o seu marido, vai botar ele numa cadeira de roda, como eu já vi essas conversinhas por aí. Deus vai matar o seu marido, Deus vai botar o seu filho na cadeia, porque se você não fizer, isso é tudo maldição do diabo. Não é assim que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo trabalha no íntimo da pessoa, fazendo a pessoa ser tocada por ele e se convencer. E se converter. E é esse o negócio é importante. Então, quem convence o homem do pecado, vamos colocar o Espírito Santo. Vamos tirar esse negócio de doença, vamos tirar qualquer outra coisa. Se o Espírito Santo não tocar, ninguém toca. Se o Espírito Santo não convencer, ninguém convence. Esse negócio de colocar a doença aí tendo um poder muito grande. Então, não veio pelo amor, veio pela dor. Então, se não veio pelo amor, você quer sair a Jesus? Não. Ok, então, e tinha tudo para vir de boa. Aí ele vai para o mundo e começa a sofrer. Ele sofre, depois de ter sofrido muito, ele vem pela dor. Mas quem causou a dor e o sofrimento dele lá fora? Foi Deus ou foi o diabo? Foi ele que deu lugar ao diabo. Então, foi o diabo. Então, quem causa a dor
lá fora é o diabo. Então ele tinha tudo para vir pelo amor, sem sofrer. Mas como ele preferiu sofrer na mão do diabo e depois vir pela dor, quem causa a dor é o diabo. Só que Deus permite, porque a escolha dele, Deus ele respeita aquilo que o homem escolheu. Então se o homem quer sofrer, então Deus, então sofra. Depois quando você cair na real e ver que é necessário voltar a mim, eu tô aqui de braços abertos. Sorte quando não tiver tempo, né? Senão aí é uma outra situação. E aí cabe a Deus julgar se essa pessoa falecer, estando lá fora. E a gente nem pode falar que morreu sem Cristo. Porque na hora da morte, só Deus sabe quem é quem. Você confessou Jesus. Sim, a gente nunca sabe. Dizem que passa quase 7 minutos até a mente apagar totalmente. Nesse tempo, o Espírito Santo pode estar trabalhando de uma forma que a gente nem entende e nem conhece. Então, para ir para o inferno, é difícil. Todo mundo pensa, não, só basta beber cachaça e morrer sem Cristo. Mas quem garante que aquela pessoa que morreu sem Cristo? E quem garante que aquele que estava dentro da igreja, todos os cultos, quando morreu também servindo a Cristo de verdade? Quem garante? Quem é que tem esse dom de saber isso? Não, irmão. Ele morreu, essa irmã era do círculo de oração, faleceu hoje de manhã, ela só via que é orando, ela está salva. Quem garante? A gente só fala que está garantido pelo que a gente vê. E a gente também só fala que aquele só está perdido pelo que a gente vê. Bebeu e morreu. Então já era, ele já está no inferno. Será? Ele ouviu a verdade alguma vez? Na hora da morte, o Espírito Santo não deve ter tocado no consciente, com o subconsciente dele, e lá dentro dele, sem ninguém saber, e ele ter dito, Senhor, me arrependo dos meus pecados, eu te aceito. Eu penso assim que para uma pessoa ir realmente para o inferno tem que ser um diabo. Tem que ser uma coisa muito doida assim, de tal forma que faça com que ele perca a salvação. Porque a gente avalia a salvação só com aquilo que a gente vê. A gente quer ver a pessoa ajoelhada aqui na frente, a gente quer ver a pessoa falar, eu aceito a Jesus, mas a gente não sabe o que pode acontecer na hora da morte ali, o que está acontecendo entre o Espírito Santo e a alma daquela pessoa e o Espírito Santo daquela pessoa. Agora, essa pessoa dissesse, não tem jeito, Johnny. Ainda que aquela pessoa queira se arrepender, então a pessoa está limitando o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é fraco. Nós fazíamos visita no hospital, se as pessoas estavam entre a vida e a morte. Sim. Então, algumas pessoas, né? Entre a vida e a morte. Aí nós levava a palavra de Deus e disse, eu quero ser um crente em Jesus. Aí ficava lá a semente. Nós confessávamos, nós orávamos por aquela pessoa. Sim. Às vezes, aquela pessoa, naquele mesma hora, ainda passava para Jesus. Sim. Aí tem aqueles que disseram, não, eu não quero. Mas ouviu a palavra. Foi tocado, mas disseram, não quero. É ruim porque ele rejeitou. Não, ele rejeitou ali para vocês. Mas dentro do coração ele rejeitou. É o seu marido. Você acha que ele rejeita Cristo? Eu tenho plena certeza que ele não rejeita Cristo. Ele simplesmente não quer. Ele só não quer falar para nós. Ele tem um gesto dele. Mas dentro dele ele tem Cristo. Ele tem Cristo dentro. Então, esse é um tipo de pessoa que a gente quer ouvir da boca dele. Você quer Jesus? Fala. Como se a gente fosse a quarta pessoa da Trindade. Uhum. A gente quer ouvir. Não, irmão Silvinho, fala, eu quero ouvir, irmão. Porque se você não falar, você não vai ser salvo. Porque eu estou aqui representando Deus. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. E eu já, olha, isso, desde quando eu era novo, eu nunca acreditei que a pessoa tinha que falar para mim. Quem sou eu, um comedor de arroz e feijão? Tem que falar para Deus. Então tem muitas igrejas aí que fica querendo que a pessoa fala, irmão, porque aí você está salvo, como se aquilo fosse garantia. E se a pessoa fala, sim, eu aceito Jesus, mas dentro do coração não aceitou. Então não adianta, palavras para nós e nada serve.